Meus queridos, cá estamos para mais um vídeo. Meu nome é Diogo Borges e hoje temos o privilégio de contar com a Júlia Garcia de Oliveira, ou Júlia Garcia, como tu conheceres, professora da Saturnália, para falar de um assunto mega interessante que é a astrologia remedial. Eu acredito que é muito difícil, tu já teres ouvido falar disso, ou é muito pouco provável, que normalmente é uma versão da astrologia já para quem percebe um pouco mais, já está mais envolvido nesta linguagem, mas a Júlia tem a bondade de vir cá hoje partilhar este assunto de uma forma acessível, fácil, para que tu possas dar os primeiros passos e perceberes para que é que a astrologia remedial serve e, sobretudo, te inspirares e perceberes esta outra faceta, esta outra vertente da astrologia. Júlia, muito bem-vinda ao Descobre a Astrologia, é um gosto tê-la aqui connosco. Muito obrigada, Diogo, pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito legal poder estar compartilhando, falando sobre astrologia num espaço assim. Obrigada. É um gosto. E vamos começar a ser pelo princípio, Júlia. Como é que chegou à astrologia remedial? Como é que isto chegou à sua vida? Conta-nos um pouco mais sobre isso. A astrologia remedial, né? Então, eu sou astróloga já tem um tempo, né? Eu trabalho na astrologia tradicional, principalmente. Então, eu comecei meus estudos mesmo na Saturnália, né? Então, eu sempre gostei mesmo das áreas da astrologia mais antiga. E na Saturnália, eu comecei a desenvolver um trabalho, que era uma coisa que eu gostava muito, com temperamentos, né? Então, comecei a estudar mais profundamente os quatro temperamentos, como eles eram vistos, de um ponto de vista, né, medicinal, mas sem entrar em muitos detalhes em decumbitura e astrologia médica, né? Mas entendendo um pouco como os temperamentos eram importantes, não só para questões de saúde, mas também emocionais em geral para as pessoas. E eu gostava muito desse trabalho, e com o tempo, né, eu fui conhecendo o trabalho do Simão, que já veio aqui, né, algumas vezes. O Simão É, Cortês. sim, ele mesmo, Simão Cortês, com ele eu conheci de fato a Remedial, né? Ele tem lá no Duranqui, que é a plataforma dele, né, que a gente tem encontros sobre astrologia. Ele faz também encontros de astrologia remedial. E aí que eu conheci o trabalho do Fitino. Através dele eu cheguei no nome do Fitino, né? O Fitino, que era um filósofo, astrólogo, renascentista, né? E que era particularmente interessado, né? Ele era filho de médicos, né? Então ele era interessado nessa parte da saúde também, né? Ligada à astrologia. E ele tem um livro muito interessante que se chama Três Livros sobre a Vida, né? No qual ele vai falar sobre medicina, vai falar sobre saúde, né? A principal preocupação, na verdade, dele nesse livro, a gente pode falar um pouquinho mais a respeito, é resolver o problema da melancolia, então tinha a ver com temperamentos. E aí, quando eu conheci esse livro, eu adorei, eu li, fiquei muito fascinada e comecei a querer fazer mais esse trabalho e acabei me aproximando mais dessa questão, né? E junto com o Simão, a gente começou a fazer pesquisas juntos sobre associações planetárias e tudo mais. E aí a gente começou a fazer também cursos, fizemos um curso na Saturnália sobre astrologia remedial bem básico. Depois fizemos agora em julho em Curitiba uma vivência prática de astrologia remedial, né? Que foi muito bacana também. E aí foi assim que eu cheguei no assunto, né? E me Foi apaixonei. andando. É. É incrível, não é? Nós começamos, vamos a um workshop, vamos a um evento, ouvimos um colega, de repente abre-se outra janela, vamos à procura e descobre-se outra paixão. E isso é encantador na astrologia. Então, Júlia, para quem nunca ouviu falar da astrologia remedial, como é que nós podemos criar aqui um conceito fácil para ser percebido? O que é que a astrologia remedial é? Ou o que é que faz? A astrologia remedial é engraçado, né? Porque parece até uma invenção, mas ela é uma coisa tradicional, né? Como eu disse, ela vem lá do trabalho do Fitino. E também é uma coisa muito comum na astrologia védica, né? Na astrologia védica, esse conceito de remediação depois de uma consulta astrológica é algo muito comum. Então, a ideia um pouco é que você saia de uma consulta astrológica não só com um detalhamento, né? Uma descrição da sua personalidade ou do que vai acontecer no próximo ano, mas também com uma receita ali do que você deve fazer, do que você pode fazer para favorecer a sua vida nesse período, para favorecer o seu bem-estar, né? Para lidar, inclusive, com as coisas difíceis que você tem no seu mapa. Então, a astrologia remedial, ela propõe atrair coisas dependendo da necessidade de cada um, né? Então, eu tenho uma dificuldade com o sol no mapa, né? Eu tenho um sol debilitado, eu tenho um posicionamento ali que não me favorece. A gente brinca que há sempre esse hábito um pouco de reclamar do próprio mapa, né? Então a gente fica lamentando, né? Ai, que droga que eu tenho esse Saturno em cima da minha Vênus, ai, que eu tenho esse Sol debilitado e tal.
Mas a remedial propõe a gente identificar essas questões que são difíceis e tentar ter ações que favoreçam aquele assunto na nossa vida, já que a gente sabe que ele está dificultado, né? Então, é meio que uma resposta a essas reclamações que a gente tem, né, do nosso mapa. E ela pode ser feita, na verdade, de muitas maneiras, não tem uma forma só de abordar essa ideia da remedial, né? O Fitino, como ele estava muito ligado à medicina, ele vai tanto dar respostas de alimentos, de hábitos de vida, né? Mas também vai dar respostas que vão mais para o lado da magia astrológica, né? Então, confecção de talismãs, rituais, oferendas, coisas que te aproximem mais daquela força planetária para tentar aplacar, acalmar ou favorecer algum aspecto da vida, né? Então, de maneira resumida, remedial é uma maneira de trabalhar com o próprio mapa para poder ter ações positivas, né? Então, não só receber a astrologia como algo que a gente fica passivo, mas se implicar em ações diante, né, do nosso mapa, diante das previsões, enfim. Eu, por acaso, o Simão acho que usa uma expressão muito gira, que é negociar com o destino e com o próprio mapa, não é? Então, essa é uma coisa que é muito interessante. Essa postura, normalmente, o mapa astrologia vê-se de uma ideia mais passiva, nós temos essa característica. Hoje em dia, na astrologia psicológica, já traz uma ideia de integração e tudo mais, mas se calhar na astrologia remedial, então passamos mesmo para o papel ativo. Sim, Existe um papel exatamente. muito ativo de quem tem aquele mapa, aquele posicionamento e tudo mais. Maravilha. Júlia, então já nos falou de planetas que estão associados a certas características. Quer-nos contar aqui um pouco mais sobre isso? Quais é que são essas relações planetárias? O que é que está associado a cada planeta? A associação planetária, né, ela vai ser um pouco a base total da astrologia remedial e um dos temas mais debatidos e discutidos, né? Porque a gente precisa conhecer bem as características de cada planeta para poder chegar ali a saber o que você precisa, né, em primeiro lugar, e depois para poder criar um hábito, né, e atrair coisas daquele determinado planeta. Então, o Fitino, né, como eu estava comentando, ele se preocupa muito, no livro dele, inclusive, né, os 2 primeiros livros, ele vai falar como tratar a melancolia dos intelectuais, né. E a melancolia é uma coisa que ele vai associar principalmente a Saturno, mas também a um excesso de Mercúrio, né. Então esse já é uma primeira associação importante. A grande maioria dos nossos problemas vem ali de um excesso, né, esse era um problema do Fitino também, né, o Fitino tinha Saturno no ascendente, então ele se preocupava muito com isso. E era um intelectual, né, então ele sabia quanto ficar trabalhando, sem tomar sol, sem se exercitar, né, que hoje em dia é a vida da maioria das pessoas, inclusive, né, a gente trabalha mais fechado do que fora, né. Isso ia atraindo muita melancolia, porque é um trabalho silencioso, é um trabalho que você fica fazendo sozinho, é uma coisa que você não está no ar livre, então isso é uma forma de atração planetária também, né. No caso, vai atraindo as coisas saturninas, né, e o excesso de Mercúrio, que também é melancólico quando é excessivo, né, o excesso de trabalho mental. Então, para tentar tirar um pouco esse excesso, né, para tirar os intelectuais desse estado de melancolia que atrapalhava, né, o trabalho, ele procurava atrair coisas contrárias. Então, a astrologia remedial ela vai trabalhar muito com esses opostos, né? Se você está com muita melancolia, você precisa trazer um pouco de sol, né? Então, você precisa trazer um pouco das características solares para você. E aí vem a luz, né? Tanto literalmente tomar banhos de sol, ser uma pessoa mais solar no seu jeito de ser, né? Então, isso também é uma coisa importante, porque não adianta só usar objetos se você não trouxer aquilo como uma predisposição, uma atitude, né? Mas, e aí tem as diversas outras coisas que são tradicionalmente ligadas ao planeta. Então, por exemplo, o Sol é associado ao alecrim, ao cheiro do alecrim, né? Ao alecrim, ao ouro, obviamente, mas quando a gente não tem ouro, a pirita, que é uma pedra que é muito ligada ao sol também, né? A canela, ao gengibre, a todos os cítricos, né? Laranja, limão, todas as frutas que se parecem com o sol, né? Então a gente vai vendo que a lógica das associações planetárias ela é uma lógica de simpatia, né? É como qualquer simpatia, qualquer magia popular que existe, né? Essas magias que estão na boca do povo, que não são necessariamente magias de um sistema religioso, iniciático, complexo, né?
mas que são essas coisas que um pouco todo mundo sabe fazer, todas as culturas têm, né? Se eu quero atrair amor, então eu coloco rosas, eu coloco açúcar, eu coloco mel, eu coloco coisas que remetem à doçura e a Vênus, né? Então as associações planetárias vão ser um pouco por aí, né? Cada planeta vai ter as suas plantas, as suas pedras, os seus animais, os seus lugares, né? E se a gente quer atrair as características desse planeta, a gente vai um pouquinho buscando se cercar daquilo, né? Então, para o Sol, tem esses elementos que eu falei, né? Tomar banhos de sol, o gengibre, os cítricos, a canela. Para Júpiter, a gente tem a sálvia, o manjericão, a gente tem os lugares religiosos, né? Ir até um lugar religioso de qualquer culto, né? É um lugar jupiteriano. Também a ametista, que é uma pedra de Júpiter, né? Então, esses são. Para Vênus, a gente vai ter o sândalo, vai ter todas as pedras verdes, o quartzo verde, o tomilho, que é super venusiano também, o coentro. Então, são elementos que a gente tenta trazer tanto para a nossa dieta quanto para o nosso dia a dia que tenham correspondência com os planetas. E aí a lista é vastíssima, a gente pode falar mais um pouco aqui de alguns deles, mas a lista é muito grande, né? E a gente pode sempre pensar também em novas associações, que é uma coisa que eu gosto muito, porque quando a gente está diante dos manuais, né, de astrologia antigos, eles não vão ter uma série de coisas que foram descobertas depois, né? Por exemplo, as frutas e as plantas tropicais não vão estar catalogadas no Livre ou no Fitino, né? A gente precisa usar a nossa interpretação para depois catalogá-las também, né, dentro desse sistema. Claro, atualizar a própria astrologia, e isso é espetacular. Se calhar vamos fazer isso, Júlia. Algumas ideias, algumas sobre cada um dos planetas, dos sete tradicionais, obviamente, não é? A astrologia vai trabalhar com esses sete tradicionais. Então, quer trazer só algumas. Já falou do Sol, já falou também um pouco de Júpiter, da Lua e dos restantes. Sim, claro. A Lua, por exemplo, né? Quando que a gente vai querer a Lua, né? A Lua ela vai estar associada muito à umidade, né? Ela está associada às mães, né? Então a gente costuma pensar muito na Lua com questões femininas, né? Questões de ginecologia feminina, gravidez, ou problemas ligados ao ciclo menstrual, né? Isso tudo vai estar um pouco na seara da Lua, né? Mas a Lua é muito boa para sonhos também, né? Para trabalhar com a intuição, com esse tipo de tema, a gente também vai querer muito convocar a Lua para isso. E a Lua, ela vai ser ligada a todas as coisas que são muito úmidas. Então, o Lili, por exemplo, ele vai falar todas as plantas que crescem em lugares úmidos, lugares encharcados, e que tem muita água dentro delas. Então, por exemplo, o melão é uma coisa extremamente lunar, porque ele tem muita água, né? Ele é basicamente muita água, ele não tem muito gosto. A Lua tem isso também, que é um pouco insossa, assim, ela não tem um sabor muito marcante. Então ele vai falar do melão, vai falar da couve, o alface, que hoje em dia ele não tem tanto, né? Mas o alface é uma planta que tem leitosa, né? Todas as plantas que quando você quebra, elas soltam um pouquinho de leite, elas também são associadas à lua, né? A prata é tradicionalmente associada à lua, né? Todos os cristais brancos, todas as pedras brancas também remetem muito à lua, tudo que se parece um pouco com a lua, né? E aí eu gosto muito de incentivar as pessoas a usarem um pouco a criatividade, né? Se vê alguma coisa e aquilo te lembra a lua, partindo desses princípios. Então, frutas, legumes que tem muita água, né? O pepino também, mas não tem muito gosto, eles vão ser sempre lunares, né? São coisas da lua. E aí a gente tem algumas plantas, né? Por exemplo, a artemisia. A artemisia é uma planta que ela é muitas vezes colocada para Vênus, mas ela também faz muito sentido para a Lua, né? Além dela ser uma planta que tem o nome de Artemisia, né? Que normalmente é relacionada já com a Lua imediatamente. Ela também é boa para provocar sonhos. Ela tem esse uso tradicional, né? Uma planta que faz as pessoas sonharem e é uma planta que, inclusive, na medicina chinesa, ela trata problemas menstruais, então ela faz muito sentido para a lua também. E todas as flores brancas, principalmente as flores que soltam aroma à noite, né? Então, aqui no Brasil a gente tem uma série de plantas que a gente chama de dama da noite, né? Que são plantas que abrem à noite e soltam o perfume à noite. Então, isso é muito lunar também, né? Então, para a lua, acho que é um pouco isso. Para Mercúrio, Mercúrio, então a gente vai querer, quando a gente está falando da mente, do raciocínio, também para divulgação, mensagens, coisas que querem, né, que se espalhem rápido, né? Tudo isso é coisa de Mercúrio. E ele tem uma associação muito forte com a alfazema,
né? E é interessante porque a alfazema é uma planta que na aromaterapia relaxa a mente também, né? Ela tem essa capacidade. É, a pedra, agora me fugiu o nome, a pedra mais comum não é quartzo. Ai, esqueci agora, mas é uma das pedras mais Já comuns que a volto. gente tem, que eu não me lembro agora o nome, mas ela, qual que é? Ametista, quartzo? Bom, esqueci a pedra, mas eu já lembro, daqui a pouco vem o nome. Mas a alfazema é um clássico do Mercúrio, né? Ele também vai ser associado a coisas leves, coisas com muitas cores. Isso é uma coisa muito bonita do Mercúrio, porque ele não tem uma cor definida, né? Todos os autores dizem isso. Mercúrio, ele é as cores misturadas. O Lily, ele até dá uma imagem muito bonita, que ele fala que é as cores do pescoço de um pombo, né? Aquela cor meio holográfica, que muda dependendo de como a gente olha, né? Então ele vai falar todas as plantas que têm muitas cores são de Mercúrio e também aquelas que soltam, que produzem gases, que é uma coisa engraçada, né? Por causa da associação com Virgem, né? E com o ar, né? Então Virgem cuida dos intestinos e é por isso que ele vai atribuir os feijões a Mercúrio. É uma coisa muito curiosa. Mas o Mercúrio tem ligação também com a hortelã, e com a alfazema, principalmente é a planta, o incenso que a gente mais oferece para Mercúrio, né? Esse é um dos principais. É, aí eu falei do Sol um pouco. Vênus, né? A Vênus também, acho que eu comentei as principais coisas, e depois tudo aquilo que tradicionalmente a gente pensa Vênus também, né? Como as rosas. Eu brinco, né? Se é alguma coisa que as pessoas oferecem no Dia dos Namorados, é uma coisa de Vênus, né? Então, O tipo, chocolate rosas. deve ser também, É, não é? exato. Chocolates, perfumes, tudo isso vai ser venusiano. Coisas que a gente usa para se arrumar, né? Tudo isso é de Vênus. Mas também coisas ligadas às artes, né? Eu acho que isso é interessante. Além da gente pensar só nas referências mágicas, né? Por exemplo, os objetos, as pedras, é legal a gente pensar as atividades também, né? Então, fazer alguma coisa artística, ir a lugares de lazer, tudo isso é de Vênus também, né? Também vai ser ligada a ela. As frutas, todas as frutas muito gostosas, e também, de novo, as frutas que a gente acha, né, muito bonitas, que tem esse apelo visual, são frutas de Vênus. O morango, o pêssego, né, as uvas, todas essas frutas também vão ser ligadas aos assuntos de Vênus. Aí o Sol eu falei um pouquinho também, né? O Sol é bem fácil, né? Eu acho que ele tem essas associações muito, muito difundidas. Depois Marte, né? Marte vai ser um planeta ligado, então, às atividades físicas, ao combate, né? E aí tem uma coisa importante na astrologia remedial, que a gente evita mexer muito com os outros planetas que não são tão benéficos, né? Até a própria Lua, a gente vai nela com cautela, porque ela tem um excesso de umidade ali que às vezes pode ser um pouco excessivo. E Marte e Saturno são dois planetas que a gente não vai querer tanto atrair para a gente com muita intensidade. Então a gente não vai querer tanto comer coisas de Marte, porque pode ser um pouco demais, né? E isso é muito óbvio, na verdade, porque as coisas de Marte são as coisas que têm um gosto muito forte, que são picantes, por exemplo, pimenta, né? Pimenta é extremamente marcial. E a gente não quer trazer mais tanto para o nosso corpo, né? Então, às vezes, a gente quer só mais acalmar, lidar bem com ele, então a gente não consome tanto Marte. Mas ele vai ter essa ligação com todas as plantas que são picantes, as plantas que são espinhosas, né? Que tem muitos espinhos, também são coisas marciais, né? A espada de São Jorge, que é uma planta tradicionalmente ligada a Marte também, né? De proteção. Todas as plantas que culturalmente servem para proteção, elas podem ser marciais, né? Que tem essa coisa de afastar o mal, de proteger, né? Isso é uma função de Marte. Ele vai ser ligado muito com a cor vermelha, né? E para incenso, uma das coisas mais interessantes que a gente tem com Marte é um incenso que se chama sangue de dragão, que é Boa. uma resina, né? Uma resina vermelha, né? Que sai de uma árvore que tem um cheiro muito bom. E pelo próprio nome a gente já vê logo que é uma coisa marcial, né? Então a gente vai vendo que é tudo muito intuitivo, na verdade, né? Não são coisas que a gente sente, né? Quando a gente tem a mente já muito voltada para a astrologia, a gente já começa a ter esses pensamentos automáticos, né? De ver uma coisa e falar, nossa, como isso é Marte, né? Nossa, como isso é Vênus, né? Então é um pouco por aí.
Júpiter eu comentei um pouquinho também, né? O Júpiter ele gosta das coisas, além do que eu falei da ametista, falei da sálvia, do manjericão, mas ele gosta das coisas que representam luxo, né? Isso vai ser uma coisa extremamente jupiteriana. Então, o Júpiter é caro, é um planeta caro de se trabalhar, né? Então, ele gosta de azeites, né? Ele gosta de nozes, ele gosta de noz moscada, é uma coisa muito jupiteriana, né? Então, esse tipo de coisas que têm um alto valor para a humanidade, né? São coisas que Júpiter gosta também. Também vai estar ligado com morangos, com frutas muito gostosas. Ele tem várias coisas parecidas com Vênus nesse sentido. E depois, Saturno, por último, também tem a mesma questão de Marte, não são coisas tanto que a gente quer atrair para o nosso corpo. Ainda mais porque, por uma associação óbvia, Saturno é um planeta que vai falar de coisas venenosas. Então, muitas coisas de Saturno a gente não deve comer de fato, né? O Agripa, por exemplo, ele cita: são de Saturno todas as coisas, as árvores que não dão frutos ou que os frutos não servem para nada, frutos que você não pode comer, né? Das coisas que a gente pode comer, que são atribuídas a Saturno, é o espinafre e o cominho. São algumas das mais fáceis, assim, de achar. E mesmo assim, parece que o espinafre, se você come demais, ele também causa alguns problemas, né? Como é bem saturnino. Mas uma coisa que é interessante, né? Todas as pedras pretas vão ser de Saturno, né? Dos cheiros, a gente tem o ópio, porque as coisas que turvam a nossa consciência também são ou lunares ou saturninas, normalmente. E ele vai ter relação com as plantas que crescem em lugares abandonados. Então, a Hera é uma planta de Saturno, porque ela toma os lugares abandonados, né? E isso é interessante também, porque para Saturno a gente pode pegar tanto uma pedra preta, né, uma obsidiana, uma coisa assim, quanto pode pegar uma pedra que você tirou de uma ruína. Isso também é uma coisa saturnina, né? Então é interessante essa lógica do pensamento, da associação planetária. A gente tem listas e listas, às vezes as listas são contraditórias entre os autores, né? Mas eu acho que se a gente entende a lógica do porquê que aquilo é associado àquele planeta, a gente começa a poder ser um pouco criativo, tá? No nosso trabalho. Eu acho que isso é algo que vale muito a pena. Sem dúvida. E, por exemplo, países como Portugal e Brasil, que têm uma diversidade muito diferente a nível de plantas, frutos e tudo mais, essa criatividade faz falta para poder encontrar coisas que estejam disponíveis em cada sítio do nosso planeta. Júlia, acho que este apanhado, já falamos perfeitamente o que cada uma coisa está ligada a qual planeta, e se calhar agora vou dar alguns exemplos práticos. Eu peço à Júlia para dar alguns exemplos práticos. Imaginando que alguém vem ter a sua consulta, vem ter até tu com a Júlia, e tem alguma característica no mapa e quer remediar aquela característica. Mais ou menos como é que isso se processa? Quero trazer alguns exemplos concretos, Júlia. Isso é um trabalho muito interessante, né? Eu acho que um dos meus colegas da astrologia, muitos têm perguntado exatamente isso. Como que a gente traz isso para a consulta, né? Faz uma coisa separada, faz na consulta, né? E é sempre um tema, como é uma coisa que não é muito divulgada, né? A gente sempre tem que ver se a pessoa tem uma abertura ali, um pouco, para trazer esse assunto, né? Se ela tem vontade de fazer alguma coisa. E normalmente as pessoas têm uma resposta muito positiva, né? Porque eu acho que isso tira uma angústia ali, né? Você tá reclamando de uma questão da tua vida, e você fala, não, vamos fazer alguma coisa, vamos transformar isso numa ação. Alguns casos que são interessantes, né? Como a gente aborda? Primeira coisa, isso falando com as pessoas que já entendem um pouquinho de astrologia, eu acho que é sempre importante a gente ouvir qual é a queixa e não tanto ir direto no planeta que a pessoa reclama, né? Porque quando a gente vem para uma consulta, principalmente quem já conhece um pouco o próprio mapa, a gente sempre tem um ponto que a gente reclama, né? Então, eu não gosto, eu acho que o problema é o meu Júpiter. E às vezes o problema não é exatamente o que a pessoa está falando, às vezes o problema é outro. Então, primeiro escutar qual é a dificuldade, né? Qual é o ponto que não está fluindo na vida, né? E entender a que planeta a gente atribui aquilo. Então, a gente olha para aquele mapa, escuta a reclamação e procura. Olha, eu acho que isso aqui tem a ver com o Sol, eu acho que isso aqui tem a ver com Saturno, né? E aí encontra qual é o remédio, digamos assim, né? Qual é a parte que a gente oferece para acalmar, para aplacar um pouquinho aquela situação. E aí a gente passa, né? Dependendo da abertura de cada um, né? Então, tem gente que gosta de criar esses pequenos rituais mais próximos da magia astrológica, né? Então, acender velas,
ler os hinos órficos, né, para os planetas, que é uma forma também de trazer esse como uma espécie de culto planetário, né? Acender, trazer pedras e coisas do tipo, e tem gente que não tem tanto essa abertura. Então a gente procura atividades, por exemplo. Tá, então você vai fazer coisas mais jupiterianas, você vai fazer caridade planetária, que é uma coisa muito interessante também, né? Que é você oferecer doações a alguma entidade que precise de ajuda e que tenha relação com aquele planeta, né? Então, para Júpiter, você pode oferecer para uma instituição religiosa, por exemplo, né? Uma coisa bem jupiteriana. E aí você procura encontrar com a pessoa a prática que ela consegue fazer. E passa isso para ela, né? E aí a gente vai conversando e vendo os resultados. Não, funcionou, não funcionou, consegui fazer, não consegui fazer. Eu tenho alguns exemplos muito bacanas, né? Tem alguns exemplos que eu acho que eu posso Vamos a citar eles. para ilustrar. Eu tive um caso, né, que foi uma das primeiras remediações que eu acompanhei de perto, que foi uma pessoa que tinha muita dificuldade com dinheiro, então tinha realmente um Júpiter no conjunto anel do Sul, uma coisa que não fluía, o Júpiter não fazia aspecto com nenhum planeta, então a vida financeira nunca fluía, não ia muito para lugar nenhum. E foi interessante porque calhou que, ao mesmo tempo que a pessoa estava nessa reclamação da vida financeira, ela ia ter um trânsito de Júpiter no ascendente, né? Então foi, olha, esse é o momento de fazer alguma coisa, né? É o momento de agir, né, e tomar alguma atitude. Então, fomos para esse lado mesmo da remediação, de primeiro acender velas e pensar em Júpiter, fazer, às vezes até fazer mantras, né? Isso roubado um pouquinho da astrologia védica também, né? Ligados a Júpiter, enfim. E usar a ametista, então compra uma ametista, anda com ela no pescoço, usa roupas azul, né? Azul é uma cor de Júpiter, mas é azul, o azul real, né? Azul royal que a gente fala, aquele azul de nobreza, né? Ou então o roxo. Usa roupas da cor de Júpiter, né? Procura pensar nos atributos de Júpiter, né? Então a gente muda um pouco a nossa postura, a nossa linguagem para atrair, né, coisas mais, para ser mais positivo, para ser mais otimista, porque isso é um lado jupiteriano também. Procura fazer doações, né, de vez em quando, dentro do seu possível, enfim. E foi muito interessante, porque essa pessoa fez, né, essa prática, e ela já estava fazendo há mais ou menos um mês, e eu falei, olha, quando Júpiter entrar no seu ascendente, faz um ritual maior, né? E fez um ritual maior, e na mesma semana que isso aconteceu, a pessoa conseguiu um emprego novo, então foi uma coisa muito incrível, assim, Uau. foi uma coisa muito bacana. E depois várias coincidências foram acontecendo nesse lugar, assim. Então, por exemplo, é um emprego em que um dos lugares para quem eles prestam serviço, o lugar chamava Alameda Júpiter. O nome da empresa começava com J, sabe? Assim, tinha umas coisas que eram bem engraçadas, assim, umas sincronias bem engraçadas. Então, esse foi um caso muito bacana, assim, foi muito feliz de remedial, né? E tem outros casos muito que são interessantes, que eu acho que são os mais básicos, assim, né? O Fitino, ele vai insistir muito no trabalho com o Sol, Vênus e Júpiter, né? Eu acho que esse é um trabalho que a gente joga no seguro quando a gente lida com esses três planetas, né? Que é aquilo que eu falei, Marte, Saturno é um pouco mais arriscado. Mas quando a gente fala de Vênus, Sol e Júpiter, a gente está dentro de um lugar, né, das bênçãos. Então, também já tive casos de pessoas que não tinham um problema, assim, material tão grande, mas que sofriam muito de não conseguir levar as coisas para frente, de ficar sempre se criticando, de ficar sempre falando mal de si mesma, né, colocando defeito nas coisas que quer fazer. E isso a gente já vê que é um problema de Saturno. Só da pessoa descrever, a gente fala, acho que tem Saturno demais, né? E aí você vai ver o mapa, Saturno está no ascendente, o Saturno está fazendo uma oposição, né? Uma coisa assim. E aí, nesses casos, é também atrair mais o sol. Então, também tive um caso recentemente que foi muito bacana, também de uma pessoa que estava travada numa coisa muito saturnina, e aí começou a fazer trabalhos com o sol aos domingos, e era o máximo que ela conseguia, porque uma vida muito corrida, mas que já foi surtindo resultados também. A pessoa começou a fazer coisas mais criativas, começou a ter mais coragem de mostrar o que ela estava fazendo, que é um problema de sol, né? A gente tem medo de mostrar o que a gente faz, então começou a criar mais artes e coisas do tipo e mostrar e colocar para fora, né? Então vai ganhando um pouquinho de autoconfiança, né?
E ela descreveu esse processo como um vencer a voz saturnina dentro da cabeça. Então a voz saturnina está sempre reclamando, falando, não, isso não tá bom o bastante, isso não tem bom o bastante. E ela falou que respondia, não, eu vou fazer mesmo que não esteja bom. Então, assim, eu acho que isso é uma coragem solar, né, que a gente ganha também. Então, é muito Que bacana. bonito, Júlia. Isso é mesmo muito incrível e eu acho que eu destaco, quer dizer, isso é maravilhoso e é uma coisa que hoje em dia, como nós começamos por dizer lá no princípio da nossa partilha deste episódio, que é alguma coisa que está a ressurgir, eu acredito, começa a ouvir mais pessoas a falar da astrologia remedial e está a ganhar mais palco nos nossos dias, nos nossos tempos, mas foi alguma coisa que era muito comum, depois atenuou-se e agora está a voltar com toda a força novamente, e é maravilhoso nós olharmos para isso, porque uma das coisas que nós, se calhar, a Júlia, estamos a dar aqui muito foco, por exemplo, do mapa natal, mas se nós soubermos converter algum trânsito, algum aspecto, alguma técnica de previsão, algum momento mais delicado, também podemos usar a astrologia remedial a nosso favor. Sim, com certeza. Eu acho que qualquer momento, isso inclusive, eu acho que ajuda muito as nossas ansiedades com trânsitos e com progressões, com qualquer sistema de previsão, né? Que eu acho que é um grande problema da astrologia, que muitas vezes a gente não encara, que é, sim, as pessoas ficam ansiosas com essas coisas, né? Então, a gente começa a ficar com medo, a gente vê alguma coisa que vai acontecer ali difícil, e a gente e se a gente só entende isso, né? Por isso foi muito legal você lembrar, né, a fala do Simão, do negociar o destino, né? Porque se a gente entender que a astrologia é algo que a gente aceita passivamente, então é melhor não olhar, porque para que eu vou olhar um trânsito meu para depois eu ficar mal, nervosa, ansiosa, né, pensando no que aquilo vai significar. E quando a gente tem esse recurso, né, de encarar seja com a técnica que a pessoa quiser, né, não precisa ser com a magia astrológica, não precisa ser assim, mas quando a gente tem esse olhar de que eu posso fazer alguma coisa para tentar atenuar essa situação difícil que está se configurando ali, aí a gente vê uma utilidade de usar, né, a astrologia, esse oráculo para saber o que tem adiante, né? Porque aí a gente pode agir junto, né? Se eu sei que eu estou num período delicado, eu vou tomar cuidado, né? Eu vou tentar. Ou eu posso ir para esse lado mais da magia astrológica e falar, não, eu vou fazer oferendas para esse Marte que está se opondo ao meu ascendente, para ele, né, se acalmar e não me causar nada muito problemático. Ou mesmo ser mais cauteloso, né? Saber que eu estou nesse momento, então procurar ser menos impulsivo, né? Procurar trazer um pouco de Vênus na vida para diminuir os conflitos, por exemplo, né? Então acho que isso tudo nos coloca uma perspectiva muito diferente diante do uso da astrologia, inclusive dentro da astrologia tradicional. Eu acho que às vezes a astrologia tradicional se preocupa muito com as previsões e aí falta um pouco o que a gente oferece para a pessoa depois da previsão, né? Porque não pode ser só a preocupação, né? Senão a pessoa não pode sair. O João Acuio, né? Meu professor de Saturnália, ele sempre fala isso. A pessoa não pode sair da consulta pior do que ela entrou, né? Senão não adianta nada, senão não tem serventia, né? Então, melhor, na pior das hipóteses, ela tem que sair com uma lição de casa, com uma proteção, com alguma coisa, para encarar o que ela tem pela frente. Isso é incrível. Isso é incrível mesmo, Júlia. Já falou aqui um bocadinho da parte da magia astrológica, que é outro assunto que também não é muito falado, e não sei se quer, Júlia, trocar mais algumas ideias sobre isso. Dentro da magia astrológica, o que é que dá para fazer? Quais é que são as possibilidades? O papel da astrologia talismânica? Algumas ideias para quem nunca ouviu falar sobre este mundo da astrologia remedial. O que é que a Júlia pode partilhar a esse respeito? Isso é bem interessante. Inclusive, eu acho, né, que quando a gente lê o livro do Fitino, tem ali uma coisa muito interessante na figura dele, que é a dificuldade em estar num momento em que a astrologia é bem vista, né? A astrologia é considerada uma ciência, porque, né, aquela visão da astrologia como apenas a descrição das causas e efeitos celestes. Mas você vê que ele está o tempo todo ali pisando entre a astrologia e a magia, que aí ele já não poderia fazer, né? Que aí já seria errado, já não pode, né? Então, por isso, ele se concentra muito também na parte da medicina, né? E eu acho isso interessante, porque se a gente fala para alguém, olha, você precisa tomar um chá de gengibre para tratar a sua melancolia, isso não é algo que te colocaria na fogueira, digamos assim, né? Ok. Mas quando você diz, olha, você vai fazer um talismã, e, nananã, e vai acender uma vela, e vai fazer um ritual, aí já era um campo um pouquinho mais perigoso, né? Mas o Fitino ele oferece as duas coisas, né? No terceiro livro, dos 3 livros sobre a vida, ele fala de uma série de
de produções de talismãs, né? Então, seria a gente aproveitar momentos auspiciosos do céu, e aí é interessante porque vai numa lógica diferente, né? Então, eu não espero ter um problema para daí eu fazer alguma coisa, fazer um talismã. O talismã é uma coisa que a gente faz quando o momento é propício. Então, por exemplo, agora nós estamos com Júpiter em Caranguejo, né? O Júpiter E em vai ficar em câncer também. Câncer, vai ficar em Câncer até junho do ano que vem, né? E depois ele só volta daqui a 12 anos, né? Claro, vai ter o Júpiter em Sagitário, né? Vai ter o Júpiter em Peixes, mas essas coisas demoram, né? Não é todo ano que a gente tem uma oportunidade de fazer um talismã de Júpiter, por exemplo. Então é algo que a gente aproveita o momento. E depois aquilo fica como um recurso que você tem para os momentos em que, olha, esse ano, ou por causa de um trânsito, ou por causa de uma situação de vida, enfim, Júpiter está dificultado naquele período. Então a gente pega o talismã como mais uma ferramenta mágica que a gente tem para lidar com as situações difíceis. A mesma coisa quando a gente constrói um amuleto de proteção, né? A gente faz aquele amuleto de proteção num determinado momento que o céu está propício, então aí entra a astrologia eletiva, que é uma astrologia extremamente ingrata também, né? Porque o céu nunca está perfeito nas condições que a gente quer. Quem já tentou fazer a letiva sabe disso, né? Sempre tem alguma coisa estragando, né? Ou quando você consegue um bom mapa, normalmente ele vai ser 3 horas da manhã numa terça-feira. Vai ser uma coisa assim, que vai te dar um trabalho, não vai ser fácil. E aí você cria aquele talismã, você cria aquele amuleto para ter com você e usar nos momentos de dificuldade. Então é uma coisa também que tem que exige uma certa manutenção, né? Você não pode fazer o talismã e deixar ele largado, né? Ele é um objeto mágico, então ele tem que ser tratado dessa forma, né? Assim como em qualquer tipo de fé popular, se você tem uma imagem, por exemplo, santa na sua casa, você também tem que acender uma vela para ela de vez em quando, você tem que rezar, você não pode deixar aquilo, né, simplesmente jogado num canto. Então é um pouco a mesma ideia, né? E eu acho que a magia astrológica vai um pouco nesse sentido, né? A construção de talismãs, eu acho que é o ponto mais complexo da magia astrológica, né? Que é bom a gente fazer quando a gente já tem uma certa prática, quando a gente entende de eletiva, né? Ou pedir para alguém fazer, né? Ou uma coisa assim. Mas fora isso, o resto é muito próximo, né, dessa magia que eu estava falando, que é da simpatia, né? Então, de buscar as coisas que são parecidas com, né, atrair coisas que são parecidas, estabelecer essas relações e buscar colocar no corpo, tomar banhos de ervas, tudo isso são coisas muito simples, na verdade. Eu gosto muito exatamente dessa forma de magia mais simples e mais popular, né? Mas que estão ligados também à magia astrológica. A magia astrológica é só aplicar o conhecimento que a gente tem de astrologia nesses conhecimentos de magia popular, que acho que todo mundo que tem uma avó aí um pouquinho, né, um pouquinho bruxa, um pouquinho curandeira, conhece um pouquinho também dessas áreas. Que bom, Júlia, excelente. E eu estou muito curioso para perguntar à Júlia, durante este percurso da astrologia remedial, o que é que mais fascinou? O que é que descobriu nos últimos tempos, dentro desta área da astrologia, que a tenha deixado boquiaberta, a dizer, uau, olha só esta informação, olha só este conhecimento, olha só esta possibilidade. Eu acho que muita coisa, mas assim, a primeira coisa que eu acho que me fascinou e que me pegou muito, porque, como eu falei, né, eu já tinha esse gosto pelo estudo dos temperamentos, né? Então, dessa parte da medicina, né? E a gente sabe que a medicina antiga, ela é um conhecimento interrompido no Ocidente, né? A gente perdeu essa medicina dos temperamentos, ela se perdeu, que foi uma coisa que, inclusive, eu fui buscar na medicina chinesa, né? Porque a medicina chinesa ela é um conhecimento contínuo, então ela não foi interrompida, né? Ela até hoje ela é praticada e ela tem um sistema que também é de correspondências e simpatias. Então, na medicina chinesa, a gente associa sabores e cores a certos elementos que são Uau. ligados. Oi, desculpa. Disse, uau, uau, fascinante. Perdão. Que são ligados também a certos órgãos e a certos elementos do corpo. Então, por exemplo, né, a gente vai ter os sabores ligados ao estômago. Então, se a pessoa está com problema de estômago, a gente sabe que ela tem que comer coisas da cor amarela, laranja, de sabor adocicado, naturalmente adocicado. Então, coma mais abóbora, coma batata doce, coma esse tipo de alimento para tratar aquilo. E isso é um sistema de correspondências e simpatias também.
E ele também era muito ligado às emoções e aos hábitos de vida. Então, aquela coisa, né, de uma medicina que não trata partes do corpo isoladas, ela tenta entender o corpo como um todo. Então, procurava entender os hábitos de vida, mudar os hábitos de vida, entender o que a pessoa sente. Então, por exemplo, esses problemas de estômago estavam associados à preocupação excessiva, pensamentos muito pesados, pensar demais na vida. E aí, o que mais me fascinou, que foi a primeira coisa que eu falei, nossa, eu quero estudar isso, foi porque quando eu fui ver o Fitino, era a mesma coisa, né? E as coisas batiam muito. Então, a melancolia, que é esse sentimento que hoje em dia, para a gente é uma ideia meio abstrata, a gente entende a melancolia como só uma tristeza muito profunda, né? A melancolia para o Fitino estava associada, né, como eu falei no começo, com excesso de estudo, com excesso de preocupação, com pensar demais, né, ficar muito tempo sentado pensando. E a medicina chinesa diz exatamente a mesma coisa para os problemas de terra, né? É o mesmo elemento, é o mesmo pensamento em lugares muito diferentes. Tem algumas diferenças, tem alguns tratamentos diferentes, mas é o mesmo problema, né? E aí isso mistura tanto uma coisa que é muito prática, que é muito simples, que é os seus hábitos de vida, né? Então, olha, você não pode ficar tanto tempo parado, você não pode ficar tanto tempo pensando coisas tão sérias, você tem que trazer leveza para sua vida. E a forma de agir disso era através tanto da alimentação, né, quanto da forma mágica, porque o mágico é também aquilo que vai nos colocar num estado de espírito, né? Se eu sento e tiro uns minutinhos do meu dia para pensar naquilo que eu preciso, para pensar no sol, no calor do sol, tudo, eu estou atraindo aquilo para mim de alguma maneira, né? Eu estou colocando aquilo dentro de mim de alguma maneira. Então, eu acho que o que me pegou muito nessa questão da remedial foi ver finalmente uma coisa que fazia sentido, né? E que era fácil de ser usada, de astrologia com medicina, né? E que era acessível para todo mundo. Porque eu acho que existe uma astrologia médica muito complexa, né? De diagnósticos e tudo. Mas eu acho que essa coisa dos hábitos de vida, daquilo que a gente pode fazer de maneira simples, sem muito conhecimento, para melhorar o nosso bem-estar, é uma coisa que me fascinava muito já na medicina chinesa. E eram áreas da minha vida que eram um pouco desconectadas, né? De um lado a astrologia, do outro a medicina chinesa. E aí, quando eu achei a remedial, eu falei, nossa, isso é a mesma coisa. Sempre foi a mesma coisa, né? Só que porque o pensamento é o mesmo, é esse pensamento de correspondências, né? O pensamento de que uma coisa tem a ver com a outra, que ver as similaridades dos símbolos das coisas. É isso que a astrologia faz, e é isso que essas medicinas antigas também fazem, né? Então, isso foi, acho que, a coisa que realmente me cativou ali, né, nessa área. Uau! Júlia, incrível. Quem quiser saber mais sobre o trabalho da Júlia, quem quiser acompanhar o que é que está a preparar, conte-nos tudo, Júlia. Para quem está interessado nestas áreas ou outras que de alguma forma esteja envolvida, onde é que esta pessoa tem que estar, o que é que você anda a fazer, conte-nos mais. Bom, eu trabalho, né? Eu faço atendimentos de astrologia, né? A minha página, meu site é o Luzeira, né? Luzeira.com, ou Luzeira no Instagram, @luzeira.astrologia, né? Que eu trabalho junto com a Mariana, que também é professora da Saturnália. Na Luzeira eu faço atendimentos, né, de astrologia natal, né? Então fazemos mapas e previsões, e eu incluo também, para quem desejar, para quem tem abertura para isso, um conselho de remedial no final, e aí eu passo para a pessoa instruções do que ela pode usar, né? Essas correspondências todas que eu citei aqui, elas vão junto, né, para a pessoa poder praticar. E também faço, para quem tem um interesse em desenvolver uma prática mais profunda com isso, acompanhamentos. Então, a gente se encontra uma vez por mês para discutir como é que está a prática, o que que a pessoa tem sentido, como que ela tem percebido aquilo no dia a dia dela, e a gente vai acompanhando por alguns meses para ver se está surtindo, né, efeito, como é que se muda alguma coisa, se inclui alguma coisa, se tira e tudo mais. Além disso, temos cursos, né? Não estamos com datas agora fechadas, mas na Saturnália a gente tem um curso online de remedial que já aconteceu em fevereiro desse ano, provavelmente vai acontecer de novo, não sei se no começo do ano que vem, mas fiquem ligados, né, na rede da Saturnália que provavelmente vai ter. E a gente tem feito também aquele workshop de astrologia remedial, que é uma vivência prática, né? Que é muito gostoso, em que a gente explica um pouquinho das coisas e depois a gente monta altares de associações, né? A gente exercita isso que eu estava falando aqui até agora.
E a gente pretende, aí também não tem data, mas a gente pretende fazer mais, né? Provavelmente em São Paulo e no Rio de Janeiro são as próximas perspectivas, talvez um ainda no final deste ano. Então, quem quiser saber, acompanha também no meu Instagram pessoal, né? Meu Instagram é julia.garcia.oliveira, que lá tô postando bastante conteúdo, tanto de remedial, vou começar a colocar mais coisas de medicina chinesa também, para quem gosta, né? Medicina chinesa eu faço atendimentos também, mas por enquanto só em Campinas, né, que é a cidade que eu moro. E, enfim, mas com a remedial vai ter mais eventos do tipo. Então, para quem gosta, pode pode acompanhar as redes do Simão também, que ele também vai estar envolvido, com certeza. Então pronto, só para sintetizar. Instagram, julia.garcia.oliveira, Instagram da Júlia, onde tu vais poder também acompanhar todas estas novidades, ou Luzeira, também no Instagram e também no site. Não é? Também existe o Isso, site luzeira. luzeira.ecologia. Isso. Exatamente. E terceiro caminho, Saturnália, né? A escola Saturnália, onde tu podes encontrar Saturnália no Instagram, na internet, saturnalia.com.br, provavelmente será o link diretamente para o site da Saturnália. Então, nestes 3 sítios, vais poder saber mais sobre esta astrologia remedial, sobre a Júlia, mas sobretudo subscreve o Instagram da Júlia, julia.garcia.oliveira, para acompanhares. E se tu gostas de medicina, astrologia e este MTC, medicina tradicional chinesa, já sabes, tens de estar no Instagram da Júlia. Júlia, foi um gosto e um privilégio tê-la aqui connosco e partilhar tanto conhecimento mesmo. Muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo projeto, Diego. Muito bom ter um espaço para a gente conversar dessas coisas. Obrigada. Maravilhoso. Muito obrigado e a ti ficares connosco até ao fim. Deixa o teu comentário. Se já conheces a astrologia remedial, deixa algumas dúvidas que tu tenhas na caixinha dos comentários, um like, envia à pessoa que tu achas que a astrologia... Eu gosto de desafiar-te. Olha, havia aquela pessoa que tu achas que a astrologia também não dá para fazer este lado remedial. Olha, descobre lá esta outra área que tu não conhecias, porque é muito curioso e fascinante nós mostrarmos outras astrologias a quem acha que a astrologia é só uma coisa muito, muito acessível, muito simples. Desejar-te muito obrigado a todos aqueles que acompanham o canal através do Patreon. Já te sentia e continua a descobrir a astrologia.